Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos bater agora um papo sobre células de juventude que vai englobar jovens e adolescentes. Que bom ter você aqui, que bom saber que você vai fazer o que há de talvez mais relevante do que pode acontecer na nossa igreja, que é investir em pessoas, cuidar de pessoas, formar pessoas e também estar nesse movimento onde o sobrenatural de Deus flui. Eu ouvi uma frase do William Carey que diz o seguinte, que para você saber a vontade de Deus, você precisa de uma Bíblia aberta e você precisa de um mapa aberto. Então você está cumprindo uma agenda de envio. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida nesse tempo. Então vamos começar aqui hoje falando, primeira coisa, sobre o que é essencial para você liderar jovens e adolescentes. Muita gente fala que para você liderar jovens e adolescentes você tem que ser engraçado, você tem que estar ali fazendo um stand-up comedy na frente deles, você tem que ser extremamente inovador, criativo, tem que ser antenado com tudo que está acontecendo. E talvez você não se sinta assim. Outro dia eu conversei com alguém e ela falou assim, puxa, mas lá o culto dos adolescentes tem tanta coisa criativa, eu não me sinto muito preparado para liderar uma célula de adolescentes. Então eu quero falar com você hoje que sente esse chamado, que está se preparando para liderar e que talvez tenha um pouco de receio no seu coração. Vamos focar no que é essencial, o que não pode faltar. Então eu quero falar de duas coisas que não podem faltar para você liderar uma célula de juventude. Então a resposta está aqui em Mateus 22, versículos 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então aqui nós vemos o grande mandamento de Jesus para nós, que é amar a Deus acima de tudo, com toda a nossa alma, força, entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então aqui eu entendo que a primeira coisa para você exercer o seu chamado de Jesus, você tem que amar a Deus. Se você ama a Deus, você está no lugar certo. E segundo, amar as pessoas. E nesse caso, amar jovens e amar adolescentes. Então, se você ama a Deus, você realmente, seu coração é para Ele, e você ama a juventude, você está no lugar certo. O que significa, por exemplo, amar a juventude? Nós estávamos um dia na frente de um fim de culto de juventude, muito barulho, normal, muita gente conversando, aquele ambiente onde todo mundo fala ao mesmo tempo e aquele povo que não quer ir embora. Terminou o culto, está todo mundo ali na frente, ninguém quer ir embora e todo mundo conversando e alguém chegou em um dos nossos líderes e falou assim, olha, tem que dar um jeito nesse povo, né? Tem que ensinar eles, o povo fala muito, fala demais, fala alto, né? Já está tarde. Então, se você tem esses incômodos, significa que você não entendeu bem o momento de vida de um jovem, um cara que está solteiro num sábado à noite, que já tem muitas responsabilidades, lida com muitas inseguranças e tem a oportunidade de se relacionar, de estar junto com outras pessoas e está sendo jovem. Assim como eu não posso reprimir uma criança por ser uma criança, eu também não posso também reprimir um jovem por ele ser jovem ou ficar incomodado. Então, se eu amo a juventude, eu realmente entendo. O que é amar? É entender que ele passa por um momento de indefinição, de insegurança, de incerteza, é um tempo de conquistas, o que eu vou ser, o que eu vou, onde eu vou me formar, aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar, quando isso vai acontecer, é tempo de incertezas. E esse tempo é um tempo que realmente muita coisa boa pode acontecer. Então amar a Deus e amar essa juventude que passa por esse tempo de definições. Primeira coisa que você precisa é ter esses dois requisitos que são essenciais. E outra coisa também, é interessante que essa geração, a geração Y, já surge aí também a geração Z, ela tem sido acusada o tempo todo de ser o quê? De ser um povo que é arrogante, presunçoso, egoísta, que não respeita os mais velhos, que é viciado em tecnologia, que só quer saber de redes sociais, que não quer mais esse negócio de conversar ao vivo, né? Que é só agora rede social, é só mundo virtual, é a galera do rolê, das tribos, etc. E aí tem uma série de estigmativas, uma série de estereótipos. E se você só vê estereótipos negativos nessa galera, se você só vê uma geração mimimi, é tempo também da gente olhar para eles com o potencial que eles têm. Então, a Bíblia nos fala que o grande avivamento, a grande colheita final
do final dos tempos, que está lá em Joel 2:28, ela vai falar sobre o papel importantíssimo dos filhos e também dos jovens. Então, em Joel 2:28, falando do grande avivamento final, fala que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e que os filhos profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. E aqui nós vemos uma sinergia onde Deus faz o inesperado, pessoas jovens tendo visões e pessoas já idosas em fase da vida avançada com muitos sonhos. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Então nós temos que crer, temos que ver todo esse potencial. O apóstolo João, ele olhou para o jovem e falou que ele era forte, que ele já tinha vencido o maligno, e é assim que nós temos que olhar a nossa juventude. Quero dar um exemplo sobre o potencial dessa geração. Tem um cara chamado David Braga, ele tem 14 anos, isso mesmo, 14 anos, e o ano passado ele criou um aplicativo de venda de materiais escolares. Esse aplicativo que ele criou, aos 14 anos de idade, já tem 3.000 pessoas cadastradas, e esse menino de 14 anos, ele ganha simplesmente R$100 mil por mês. Ele é de Maceió e aos 14 anos de idade, ele revolucionou com um aplicativo, com tecnologia, e ele fez algo extremamente produtivo. Ele é um empreendedor mirim, e você pode pesquisar sobre empreendedores mirins. A gente até brinca que os adultos estudam, até que vem um menino de 16 anos e muda tudo. Né? O que acontece aí com redes sociais como Snapchat, como Twitter e assim por diante. Então nós precisamos olhar e ver todo esse potencial que essa galera tem. Agora eu fico pensando, o que pode acontecer quando toda essa galera, quando todo esse povo que chega até nós e chega para ser restaurado, chega para ser realmente, para crescer nessa caminhada com Jesus, e todo esse potencial estiver plenamente nas mãos de Deus, e Deus usando toda a potência de vida que Ele colocou neles para essa fase. Por isso nós estamos liderando jovens e adolescentes. E nesse ambiente de células, é um ambiente onde nós vamos cuidar, nós vamos ver eles rompendo limites, nós vamos caminhar juntos, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Então, eleve as suas expectativas com o que Deus vai fazer na sua célula, com aonde essa galera, que talvez muita gente colocou um estereótipo neles. Agora, fique imaginando, coloque fé, aplique fé e veja mesmo aonde esses caras vão chegar, aonde essas pessoas, o que elas vão alcançar realmente caminhando com Jesus. E aqui agora eu quero trabalhar com você também uma lembrança de como é estratégica essa fase. Tem uma pesquisa, o Lionel Hunt, do Moody Institute, ele fez uma pesquisa, ele liderou uma pesquisa entre 1.200 cristãos de várias igrejas dos Estados Unidos. O que ele encontrou? Que apenas 4% das pessoas que estavam nas igrejas, essas pessoas, apenas 4% se converteu depois dos 30 anos. Então, a maior parte das pessoas vem a Jesus na sua fase de infância, adolescência ou de jovens. Então é o tempo que a maior parte das pessoas se convertem hoje. E também George Truth, ele fez uma pesquisa também e constatou que 96% das pessoas se converteram antes dos 21 anos. Então é um tempo estratégico, onde nós realmente podemos ganhar as pessoas para Jesus, e onde também a próxima fase vai ser um pouco mais difícil deles se converterem a Cristo. Então nós estamos fazendo algo que realmente é muito estratégico no reino de Deus. E pensando sobre isso, já vendo sobre a importância, então vamos agora para 10 valores que devem estar presentes, que devem realmente nortear uma célula de jovens e adolescentes. O primeiro valor é conexão. Efésios 2,19 diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, a igreja é um ambiente de família. E quando fala que não somos mais estrangeiros, é que as pessoas buscam um senso de pertencimento e amizades, ter aquela sensação de pertencer a um ambiente, ter uma identificação, é muito forte nesse tempo de juventude, nesse tempo de adolescência. Não é incomum adolescentes, jovens, falarem coisas para os seus amigos que eles não falam para os pais deles, não é? Por quê? Porque há uma identificação profunda, ele se vê no outro de tal forma que ele abre o coração. E a célula
ela tem que ter esse ambiente. Às vezes no culto nós vamos ter aquele ambiente de encorajamento para o adolescente, de encorajamento para o jovem. Agora, na célula, ele tem que se sentir muito parte daquilo, senão ele não vai querer estar lá. Ele quer estar entre amigos, ele quer estar num lugar que ele se sente seguro, que ele se sente importante, que ele se sente parte e que ele tem aquele sentimento de pertencimento que preenche aquela solidão, aquele vazio de relacionamentos que ele tem. E isso realmente vai ser uma força muito poderosa e que tem que ser construída de forma profunda numa célula de jovens e adolescentes. Então é um momento que ele tem muitos apelidos, muitos dessa geração é uma geração de órfãos, mesmo que sejam de pais vivos, porque eles tiveram muita ausência, tiveram que lidar com muitos momentos em que foram apenas presentes, os pais não estavam perto, eles não tiveram também ensinamentos básicos, e ali então, entre essa família, ele pode abrir o coração, ele pode falar coisa que ele nunca falou, ele pode se sentir parte, e Deus vai fazer grandes coisas por meio dessa realidade que é a igreja, que é ser uma família. E uma coisa muito importante, além de você mostrar para ele que ele é importante, eu quero lembrar que a maior conexão que existe é a conexão espiritual. Se o Espírito Santo flui livremente, as pessoas se sentem amadas, se sentem valorizadas, elas se sentem importantes e vão se sentir parte da família. Segundo valor é o valor da contextualização, é falar a linguagem, é conectar o coração dessas pessoas. 1 Coríntios 9:19, Paulo fala que ele é uma pessoa livre, mas que ele escolheu realmente se conectar com as pessoas, abrir mão do que ele gostava simplesmente para se comunicar com as pessoas. E é isso que a gente precisa fazer no ambiente de uma célula, é falar a linguagem das pessoas. Outro valor importante, o segundo valor, é a contextualização. 1 Coríntios 9:19, Paulo fala assim: eu sou um homem livre, mas eu me fiz escravo das pessoas, ou seja, eu quis me conectar com as pessoas, não fazendo apenas o que eu gosto, mas entendendo a mente das pessoas, entendendo como elas pensam, para que a minha comunicação com elas fosse efetiva. Tem uma tradução que fala que ele buscou um terreno em comum com as pessoas. É isso mesmo, é buscar um terreno em comum, é se identificar, é falar numa linguagem que todos vão se encontrar nela. Agora, uma vantagem muito grande que nós temos numa célula é que ela vai respeitar perfis. Então, são pessoas da mesma idade, falando com pessoas da mesma idade, pessoas que estão no mesmo momento de vida, uma liderando as outras, isso vai já facilitar e muito, porque são pessoas que estão na mesma fase de vida, vivendo na mesma cidade, e muitas vezes que tem até uma proximidade geográfica ali naquele ambiente. Então, isso é uma contextualização muito forte. E também, se você for um adulto liderando adolescentes, aí o esforço pode ser um pouco maior. Mas esse tete-a-tete relacional, eu quero te incentivar que você seja você mesmo. Porque, às vezes, nós tendemos a forçar a barra, a ter uma linguagem superficial. E isso vai causar uma rejeição de cara por eles. Então, nós temos que ser nós mesmos e procurar esse terreno em comum. Entender como eles pensam, pensar na insegurança. Às vezes, uma pessoa casada, ela esqueceu como é que pensa alguém que está solteiro hoje. Alguém que não tem nenhum relacionamento com ninguém acontecendo agora, alguém que está esperando há muito tempo, alguém que está começando a namorar agora, e às vezes você não entende qual é a dor do fim de um relacionamento, como isso causa feridas profundas na alma de alguém. Então você precisa pensar como essas pessoas pensam, e aí você vai saber se conectar ao coração delas. Outro valor muito importante é o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Então, a palavra de Deus ela tem que ser aberta.
E lembrando que a célula vai trazer momentos de conversa, de aconselhamento, de questionamento. Então você vai evitar aquelas questões de ficar discutindo teologia na célula, mas ao dar uma orientação às pessoas, lembre um texto bíblico, abra a Bíblia e mesmo que você não saiba naquele momento, busque voltar para casa, fazer uma pesquisa e trazer uma resposta na Bíblia para as pessoas. A Bíblia é a nossa base, a Bíblia é o nosso ambiente onde nós realmente encontramos a base para tudo que nós vamos fazer. Então abra mais a Bíblia na sua célula, abra mais a Bíblia no discipulado. Isso vai ser muito poderoso para que as pessoas continuem avançando no propósito de Deus para elas. Quarto valor de uma célula é vida. Não é apenas reunião, é vida, é isso mesmo. É tão interessante em Atos 2, onde o texto diz que eles estavam sempre juntos, eles tinham tudo em comum. Não é que eles não tinham mais o que fazer na vida, mas eles tinham realmente uma unidade muito forte, eles estavam sempre conectados, eles tinham uma vida juntos. E isso é muito importante numa célula. Você não está aí para fazer uma reunião. Eu sei que você já ouviu isso em outros valores da célula, mas é muito importante você saber, como jovem, que você está na vida da pessoa muito além da reunião. Eu já ouvi jovens falar assim, eu não gosto de hospital, eu não gosto de velório, eu também não gosto. E as pessoas que estão lá com entes queridos ou enfermas também não gostam de estar lá. E é exatamente por isso que é importante você estar lá. Então, liderar uma célula é amar as pessoas. E amar as pessoas nos momentos em que elas estão. Então você lembra do aniversário, você realmente tem uma vida junto com essa pessoa, conectado o tempo todo. E isso vai liberar poder na vida dela, no dia a dia. Essa presença, esse dom da presença, vai liberar algo realmente muito forte de Deus para a vida desses queridos que você está liderando. E se você tem alguma dificuldade, ok, todos temos. Ninguém é bom em tudo. Então você pode conversar com alguém que se sente muito à vontade em momentos onde você não se sente. Tem gente que se sente bem no hospital, mas não se sente bem numa festa de aniversário, onde você tem que pegar a palavra e falar alguma coisa. Então você pode se situar e você pode realmente crescer simplesmente estando presente. Lembrando que a sua presença ali já vai fazer muita coisa. Então a sua lembrança já vai fazer muita coisa. Então é menos performance e mais presença. Amém? E isso vai ser transformador nos seus relacionamentos dentro da célula. Outro valor da célula de juventude é maturidade. É o quinto valor. Efésios 4:29, o texto diz o seguinte: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, aqui em Efésios, Paulo está dizendo que a gente tem que escolher palavras, escolher momentos. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que tem tempo para tudo. Então isso é o quê? Isso é maturidade, ok? Então deixa eu te falar aqui uma situação que pode ser constrangedora. Você é solteiro, liderando uma célula de homens, você é solteira, liderando uma célula de mulheres, e na sua célula tem alguém que gosta da mesma pessoa que você. Como que você vai lidar com isso? Você tem que lidar com maturidade, não jogando ao seu favor, não é? Você vai, você não pode falar assim, essa pessoa não é para você, não é? Só porque você quer se dar bem nessa. Não, você vai amar essa pessoa, você vai lidar com essa situação com maturidade. Intrigas, fofocas, críticas, gente que fala mal da igreja, gente que fala mal de você, vão falar mal de você, tá? Com toda certeza, pode saber disso. Eu não sou profeta do caos, mas é um fato. As pessoas estarão insatisfeitas em determinados momentos, e isso é normal, isso é lidar com gente. E como você vai lidar com isso? Com maturidade. Se o seu tanque estiver cheio com Jesus, você não vai se abalar com essas coisas. O Bill Johnson fala, se você não viver pelo elogio das pessoas, você não vai morrer com as críticas delas. Então, isso é maturidade. Outro valor muito importante para uma célula de juventude é liberdade. Lembre-se, nós pastoreamos um rebanho de pessoas livres. E lá em Gálatas 5:1 diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Então a célula não aprisiona as pessoas. As pessoas não têm que perguntar a você para fazer tudo, não é? Às vezes tem algumas situações que você, nessa intensidade da juventude, que a gente vai querer controlar as pessoas. É um caminho mais fácil, não é?
mas você precisa entender que você não autoriza nem desautoriza namoro, que você não determina um tempo de oração, que você não obriga as pessoas a vestirem determinados tipos de roupa, e nós recebemos e valorizamos as pessoas como elas são. Cada pessoa tem uma cultura diferente, teve uma família diferente, teve influências diferentes, e nós entendemos que pastoreamos um rebanho de pessoas livres. Então, a nossa força não está em que todos são iguais, está na nossa diferença, está na nossa diversidade. Isso é muito importante. Então, como que nós vamos pastorear as pessoas em liberdade? Como as pessoas vão mudar? Como, quando vocês têm uma discordância em um valor essencial, com relação à santidade, com relação à intensidade a Deus, com relação a buscar a Deus de verdade, e vocês vão crescer nesse relacionamento com liberdade. Faça perguntas, construa um caminho juntos, pergunte para ela: você acredita mesmo que você acabou de conhecer essa pessoa e você já sabe, você já tem o suficiente para desenvolver um relacionamento maduro? Você não está construindo algo efêmero? Vamos lá para Filipenses 1,9, que fala que o amor de vocês não pode ser um amor tomado por paixões momentâneas, mas tem que ser algo maduro, que tem que crescer em maturidade. E aí você vai construir, e a pessoa mesmo vai dar a resposta, ela mesma vai se sentir dona da decisão que ela acabou de tomar, e não vai fazer uma coisa que você mandou ela fazer. Eu conheci uma pessoa que fechou suas redes sociais porque o líder dela falou que ela tinha que fechar. Ela fechou, mas não adiantou. Ela não conseguiu nem cumprir com o voto que ela fez, porque não foi uma decisão dela, foi alguma coisa que alguém pediu para ela fazer. Isso é muito importante, como você vai construir essas questões. Outro valor é o sobrenatural. As pessoas têm buscado cada vez mais o sobrenatural, e os jovens muito mais. Nós vivemos num país que tem um misticismo muito forte, e aí então a gente vê bruxaria, signos, e toda hora tem uma notícia nova nesse respeito. As pessoas estão indo atrás. Eu quero dizer para você, a fé cristã é sobrenatural, o relacionamento com o Espírito Santo é sobrenatural. Então, vá com ousadia, mas percebendo o ambiente. O sobrenatural, ele não tem uma forma específica, ele acontece no relacionamento, numa conversa como eu estou tendo com você. Eu posso trazer uma palavra de conhecimento, eu posso trazer algo aqui na minha célula, ó, gente, nesse ponto aqui do nosso estudo, que vai falar sobre perdão. Deus trouxe no meu coração que Ele quer fazer algo especial aqui. Tem pessoas que estão aprisionadas em mágoas, que hoje serão libertas. Isso é uma palavra de conhecimento. Você não teve que cair, estrebuchar para falar isso, não é? Então respeite o ambiente da célula. Eu sei que a juventude tem uma intensidade. Você vai começar a buscar a Deus e você vai curtir muito esse negócio. Agora você tem que perceber os ambientes. E é tempo de ser sobrenatural na célula, nos relacionamentos, ali na forma de ter essa reunião, convidando as pessoas para o sobrenatural. Então respeite o ambiente, mas trazendo o sobrenatural. Em nome de Jesus, que tenha curas na sua cadeira do milagre, que você valorize esse momento, que você tenha palavras de conhecimento, mas vá tudo com bom senso, com maturidade, com liberdade, incluindo todas as pessoas, respeitando e valorizando o não crente, e aí você vai viver o sobrenatural que convida e que inclui. É isso que Deus tem para a sua célula. Outro valor da célula de juventude é a mobilização. Romanos 12, por exemplo, versículos 6 a 8, Paulo vai falar assim: todos temos diferentes dons. E ele vai falar que se você foi chamado para servir, que sirva com intensidade, que se é para contribuir com liberalidade. Ele está mobilizando todo mundo. Então, na juventude principalmente, nós temos algo que se chama atmosfera. Todas as células são escaladas para servir. Todas as pessoas têm a oportunidade de servir. Então você tem que mobilizar. Outra coisa, se você lidera jovens, se você lidera adolescente, um valor que nós temos é que você precisa trazer essas pessoas para celebrações de juventude, aos sábados. Então se informe qual série nós estamos, esteja presente, chegue antes no culto, seja um exemplo, mobilize, traga. Vai ter um dia que nós temos que convidar os amigos não crentes, convida, estimula todo mundo da célula, na verdade, todo sábado a convidar um amigo não crente, venha para a vigília, esteja na vigília sempre que você puder. Também é um valor nos eventos, reação, semana eleve, atos de bondade, dias de mobilização para toda a juventude, é o seu papel. Você está representando
o pastor da igreja, você está representando o pastor da juventude lá na sua célula. Você não substitui essas pessoas. Então você precisa ser essa voz que mobiliza, que pede o compromisso, que chama para algo que está acontecendo na igreja. É o seu papel mobilizar. Outra coisa, também os acampamentos e todas as mobilizações da igreja, você precisa estar antenado e precisa estar presente, tá bom? Então, se você, por exemplo, lidera jovens casais, mas você já não se sente muito envolvido no culto de jovens casais, talvez seja o momento de você passar para uma célula de adultos, porque as células de juventude, ela tem essa intensidade e você precisa trazer para os programas da juventude. O 9º valor é unidade. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Então, a unidade é ter unidade com a igreja. Você não precisa inventar outro estudo. Não tem que trazer um vídeo de uma palavra, de um cara que você curtiu no YouTube para a célula. Não leva o violão para tocar para ter louvor na célula. Nós temos uma unidade com a igreja. Fazer o estudo da célula. E você também tem que ter unidade na multiplicação. Planejar a multiplicação junto com o seu líder. E isso é muito importante. Então, ter unidade com tudo que acontece na igreja. E outros valores importantes que faz parte de uma visão que a igreja tem. Então, a igreja tem uma visão para as nossas células. Por exemplo, não importa se outra igreja, adolescentes lideram. Aqui nós entendemos que o melhor para o nosso contexto, no momento que nós estamos, é que adultos ou jovens liderem células de adolescentes. E também, para células mistas de jovens, pode ter? Pode, mas tem que ser um casal liderando células mistas. Então, as células onde um solteiro lidera precisa ser uma célula homogênea, célula só de homem ou célula só de mulher. Essa é a visão que Deus nos deu de acordo com a experiência que nós temos. E valorizar essa visão é caminhar em unidade. Outro valor que faz parte da visão que Deus nos deu é que as células de casais da igreja são para casais casados. Preste atenção, tem casais de namorados que namoram 1 mês e já se sente casado, tá? Então ele já se sente que passou todas as etapas de namoro, de noivado. Então, fazer parte de uma célula de solteiro é importante para você lembrar que você ainda é solteiro. Então o relacionamento vai ser cuidado dentro da célula dos solteiros. E se precisar de um aconselhamento de alguém casado, então você pode ter um aconselhamento de alguém casado, pode ter um acompanhamento, mas não significa que já pode ser parte de uma célula de casais casados. E o último valor que eu quero trabalhar com você é o valor do envio. O valor do envio é muito importante. João 20:21, Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então nós enviamos pessoas, preste atenção. Muitas vezes, como nós temos muitas vezes maior número de conversões entre jovens e adolescentes, tem muitas células que é composta em sua maioria por pessoas novas, recém-chegadas. Certa vez um pastor contou que tinha uma célula de pessoas muito novas e aí eles tinham dificuldade de encontrar um líder aprendiz. Lembre que aprendiz significa que está em formação. Então, o líder de célula falou: eu não tenho ninguém na minha célula para ser o líder aprendiz. Aí o pastor falou para ele: então, encontra aquela pessoa que está há mais tempo. Não, são todas pessoas novas. Aí ele falou: então pegue aquele que é mais comprometido. Ele fala: não, todos são descrentes. Ele falou: então você pegue aquela pessoa que está dando um sinal maior, uma resposta melhor. Ele falou: não, o povo tudo bebe, está tudo longe da igreja. Aí o pastor falou: então pegue o menos bêbado. Mas você tem que investir em alguém. Não significa que você vai escolher uma pessoa bêbada para liderar, tá? Significa que você vai pegar aquela pessoa que está mais sóbria, que está mais atenta, que está dando melhores respostas, não importa em qual nível esteja, não importa o caos que esteja na vida dela, e você vai escolher essa pessoa para investir. Células da nossa juventude tem que ser um ambiente de envio, de crescimento, de desenvolvimento de pessoas. Senão nós não vamos ver pessoas mudando de nível. Se nós acharmos o tempo todo que as pessoas não estão prontas, nós não vamos ter crescimento. Um amigo meu, que é pastor de jovens numa igreja, o pastor Roberto Botrel, ele falou que uma vez a filha dele chegou dizendo: pai, eu vou ser uma líder de célula. Aí ele virou para ela e brincou: filha, mas quem foi o louco que te colocou para liderar?
Daí ela virou para ele e falou: o mesmo que escolheu você para ser pastor. Então, nós temos que acreditar nas pessoas. Nós não estávamos prontos, nós não estamos prontos ainda, mas alguém investiu na gente. Há um ano, talvez, você nem imaginava que você estaria nessa sala. Então pense nisso, invista em outras pessoas também. Escolha pessoas para você investir, escolha pessoas para você caminhar junto, e isso vai fazer com que as nossas células de juventude sejam sempre ambientes de envios, de muitas multiplicações. Eu quero declarar em nome de Jesus que na célula que você vai começar, no bairro onde você vai começar, vai ter um campus da igreja lá, vai ter tanta gente, vai ter tanta multiplicação, vai ter tanta gente sendo transformada, que nós vamos ter que começar um campus aonde você estiver. Isso pode acontecer se esse propósito for cumprido. E agora, para você entender algumas especificidades das células de adolescentes, eu quero chamar o pastor Lucas Pacheco, ele vai ter um tempo com você e logo depois a gente termina orando juntos. Obrigado, pastor Marcos. Eu estou aqui para falar sobre o Eleve Extreme, nossos adolescentes de 13 a 17 anos. Interessante quando a gente pega o texto de Lucas, capítulo 2, que mostra a transição de Jesus como menino para o Jesus homem, e essa transição na sua adolescência. É legal a gente ver que a Bíblia também traz o exemplo de Jesus como ser um adolescente extreme. E é interessante a gente perceber alguns aspectos da adolescência. O adolescente, ele não é uma criança, o adolescente, ele não é um adulto, e o adolescente, ele não é tão responsável assim. Então, são aspectos importantes da gente entender em relação ao adolescente. Mas também é importante a gente entender que o adolescente, ele é autêntico como uma criança. Até no texto de Lucas, capítulo 2, mostra Jesus no momento em que ele encontra os seus pais desesperados o procurando, ele diz assim: olha, por que vocês estão me procurando? Não deveria eu estar lá dentro e tal? Então ele é autêntico. E o adolescente, ele é brilhante como um adulto. Então nós acreditamos que o adolescente, ele não é um rebelde, ele é um foco de avivamento. E acreditamos que o avivamento pode acontecer também através dos nossos adolescentes, não somente vivendo coisas naturais com eles, mas também vivendo coisas sobrenaturais. Alguns aspectos importantes, então, das nossas células. Faz parte da célula adolescente de 13 a 17 anos, composta por um líder maior que 18 anos, formado pela escola de líderes. Essa célula deverá ser feita numa casa de um adulto da igreja. Então, como é que a gente cria o dinamismo da célula? O adolescente, ele poderá também dar o estudo, não sendo isso uma rotina, mas sendo isso um impulsionamento, algo que possa dinamizar a célula e também trazer novos líderes para o futuro. A célula de adolescentes, ela tem que ser divertida, ela não precisa ser algo de Steven Spielberg, algo hollywoodiano, mas é interessante a gente observar que não é só colocar comida na mesa, mas é criar jogos dinâmicos, uma atmosfera legal, um ambiente de comunhão, um ambiente divertido. Então, nós precisamos que também os líderes se atualizem nos assuntos que são pertinentes aos adolescentes, seus conflitos, os seus desafios, aquilo que eles gostam, as músicas dos momentos, os vídeos do momento. Então, isso tudo é muito importante dentro do líder, que ele seja comprometido, que ele esteja disposto a se atualizar sempre para que ele possa comunicar de uma forma contextualizada para o seu adolescente. Então, nossas células têm vários passos criativos, várias ideias criativas. Uma delas foi, por exemplo, logo quando a gente começou, foi a foto mais criativa da célula ganharia uma rodada de pizza. E foi muito legal porque muitas células participaram, a gente também distribuiu pizza para todo mundo que participou. Teve uma célula ganhadora que foi espetacular, a foto dela, mas isso cria o dinamismo também de movimento da célula de adolescentes, para não ficar somente ali sentado, ouvindo, mas também fazendo com que ele participe com ideias, com ações de atos de bondade na sua vizinhança ou em um lugar específico, que vai ser direcionado também pelo supervisor, ou pelo coordenador, ou pela própria criação criativa da célula, tá bom? Então, isso é um pouco falando sobre as células do Extreme. Então, eu quero convidar você a ser um líder Extreme. Com certeza, é muita adrenalina, é muito divertido, é muitos problemas, mas muitas soluções. E com certeza, Deus vai usar você
para transformar essa geração e, através dessa geração de adolescentes, causar um impacto de avivamento na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação e de forma global também, tá bom? Eu sou o Lucas Pacheco, Deus abençoe a sua vida, entre em contato com a gente ou com alguém responsável aí da sua igreja para ser líder Extreme. Deus abençoe, somos Juventude Eleve. É com você agora, pastor Marcos. Obrigado, pastor Lucas, por esses ensinamentos riquíssimos, trazendo o alinhamento da visão para as nossas células de adolescentes. Eu quero encerrar esse nosso tempo aqui falando da carta de Paulo a um jovem líder chamado Tito. E ele diz lá no capítulo 2, versículo 7, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, que você lidere a partir da sua própria vida. Você só pode liderar a partir do seu exemplo, a partir da sua própria conduta. Acredite no que você está falando, honre esses ensinamentos, busque vivê-los e que realmente a sua vida fale muito a respeito do que você acredita. E nesse aspecto também, nós sabemos, ele está falando para a gente liderar com um exemplo. E nós temos grandes exemplos no nosso meio. E até para preencher essa grande lacuna de desconexão, de orfandade, de rebeldia que às vezes há no meio da juventude, procure sempre honrar o seu pastor Carlito, o seu pai espiritual, procure honrar os profetas dessa casa, pastor Fabiano, pastora Leila, pastora Vívia, procura sempre lembrar dos seus líderes espirituais e tê-los em alta conta. Sempre que você se referir a eles, mostre para essas pessoas que são pessoas que não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que Deus colocou para trazer paternidade espiritual no nosso meio. Então isso vai proteger você, significa que você tem um bom exemplo e que você tem perseguido bons exemplos. Os nossos heróis não morreram de overdose. Os nossos heróis estão vivos, estão perseguindo bons exemplos, estão liderando com as suas próprias vidas, estão tocando lugares extraordinários e que nós possamos ter uma grande corrente de vida, realmente de exemplo, de integridade, que libera as pessoas para os seus destinos criados por Deus. Que Deus te abençoe, que você viva grandes coisas na sua célula para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada líder em formação nessa sala. Cada um tem uma história, cada um tem pontos de crescimento, cada um, Pai, tem as suas questões também internas. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor seja com cada um. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, Pai, um tempo realmente de muito amor, de muito poder, de muita sabedoria, de muita graça sendo derramada em todas as casas, em todos os ambientes onde acontecem as nossas células. Ó Deus, que o Senhor faça grandes coisas. E ó Deus, que nós possamos realmente perseguir os exemplos que tem perto de nós, aqueles que o Senhor colocou perto de nós para seguirmos, para receber cuidado e proteção e que sejamos também uma referência aonde estivermos. Ó Deus, eu oro aqui, enviando, Pai, cada pessoa, cada líder aqui para realmente viver grandes momentos, viver grandes coisas em suas células, grandes coisas vão acontecer, eu creio, e eu os abençoo para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para cada célula que eles estão. Eu oro em nome de Jesus. Amém.